Olá, aqui é o Rodolfo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o objetivo do vídeo é te escolher bons ativos para o próximo ano. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou compartilhar aqui com vocês os 5 melhores ativos para você investir de uma forma simples e descomplicada. E antes de falar dos ativos propriamente ditos, os ativos aqui falados não é indicação de compra, até porque o canal não tem vínculo nenhuma com nenhum tipo de instituição, e se eu fizer propaganda de algum ativo, eu não vou ganhar nada com isso. Também eu defendo a forma de investir autônomo, significando dizer que é a própria pessoa que vai tomar a decisão final na hora de comprar. Então os ativos aqui é para você estudar, para você analisar, e é claro, se você for comprar, compre sempre algo que está dentro do seu perfil, algo que vai conseguir aí fazer com que você consiga atingir os seus sonhos, os seus objetivos. Sem mais delongas, vamos para o primeiro título, que é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic tem a própria garantia do Tesouro Nacional, significando dizer que se porventura acontecer alguma crise no Estado, algum tipo de problema de caixa, ainda assim o Estado ele vai honrar com o compromisso com você, até porque o Estado ele tem o poder de fazer algo que nenhuma outra instituição faz, que é poder emitir moeda. É claro que essa emissão de moeda vai trazer alguns danos para a economia, mas isso daí é um assunto para outro vídeo. De fato, a taxa Selic ela bateu uma alta histórica esse ano de 15%. Provavelmente no próximo ano também a taxa Selic ela tende a estar um pouco alta. Não faz sentido nenhum o governo diminuir essa taxa bruscamente. É claro que essa taxa ela tende a cair, até porque financeiramente, economicamente, país nenhum vai se sustentar com uma taxa básica de juros de 15% ao ano, mas ainda assim, se o Estado diminuir essa taxa, vai diminuir de uma forma um pouco gradual, assim como ele aumentou ela gradualmente. Então, provavelmente, a taxa Selic, ainda assim, no próximo ano, ela vai ficar um pouco alta, e todos os títulos atrelados à taxa Selic são bons títulos, são bom investimento para ser investidos. Essa alta da taxa Selic é uma alta que nos assusta. O país ele não está vivendo um momento nenhum de crise, seja econômica ou seja política, assim como a taxa Selic bateu um recorde lá no governo Dilma, até porque naquele momento ali houve um impeachment, então querendo ou não, essa crise política ela acabou acarretando também numa crise econômica, e nos dias atuais a gente não vê crise nenhuma. O discurso do governo é que a taxa Selic deveria ser aumentada para combater a inflação, ou seja, para diminuir o preço de alguns serviços, de alguns produtos. De fato é que esse é um dos principais objetivos da taxa Selic. E vamos para o segundo título, e antes de falar de segundo título, se você já não é inscrito no canal, já se inscreva, e se você já é inscrito, deixe o seu likezinho e deixe o seu joinha para que esse vídeo apareça para mais pessoas. O segundo título também é um título do Tesouro chamado IPCA+. Esse é um título híbrido, né? O Tesouro Selic é um título pós-fixado, até porque você não sabe quanto você vai receber no final do título. Esse título também, Tesouro IPCA+, é um título que você também não sabe o quanto você vai receber, tendo em vista que ele tem uma parte pré-fixada, uma outra parte pós-fixada. Por isso, ele é chamado título híbrido, ou seja, você vai ganhar uma parte ali que já é acordada entre você e o Estado, essa outra parte pós-fixada, que é o IPCA, que é o índice que mede a nossa inflação, você não tem como saber. Um ótimo título também para você estar investindo ali no próximo ano. Ele tem como principal objetivo proteger o seu patrimônio da inflação, significando dizer que o que acontecer na sua vida ou na sua economia, quando você investe nesse título, o seu dinheiro ele vai estar simplesmente sendo rentabilizado de acordo com o aumento dos produtos e dos serviços. Porque se você tiver, por exemplo, R$1.000 hoje, dificilmente você vai conseguir comprar a mesma coisa que esse R$1.000 daqui a 2, 3 anos. A gente sabe que o dinheiro ele se desvaloriza com o passar do tempo, e esse título ele vai fazer com que o seu dinheiro, dependente daquilo que acontecer, ele fique valorizado de acordo com a economia. E se você é uma pessoa que se interessa pelos títulos que o Tesouro oferece, aqui abaixo na descrição desse vídeo tem um link de um vídeo onde eu gravei, onde eu falo tudo sobre o Tesouro Nacional. Lá você vai saber todos os títulos e também a sua rentabilidade. Vamos para o terceiro título, que é o CDB, que rende aí no mínimo 100% do CDI. É bom que você sempre escolha um CDB que tenha liquidez diária. Essa liquidez diária é a capacidade de você resgatar esse dinheiro, e esse dinheiro de imediato está na sua conta. Assim como os títulos do Tesouro, você consegue sacar ali na hora, ou seja, o momento que você precisar ali do Tesouro IPCA, do Tesouro Selic, é só você entrar ali na plataforma e fazer o resgate, que esse dinheiro já está na tua conta, caso você precise desse dinheiro para alguma reserva de emergência, por exemplo. E o CDB são títulos aí emitidos pelas instituições privadas, normalmente bancos e instituições financeiras e afins. Você vai estar emprestando o dinheiro para essas instituições, e essas instituições vai te remunerar.
Esse CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, ele normalmente rende a nossa taxa Selic, significando dizer que com a alta da taxa Selic também é um título que vai te trazer uma remuneração muito boa e muito gratificante, e é um título aí que serve também para que você consiga aí tá diversificando de uma certa forma aí a sua carteira. Os CDBs, eles têm a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Caso esse banco não tenha dinheiro para te pagar, você está respaldado por uma seguradora, não funciona como uma seguradora propriamente dito, mas é algo ali que vai te dar um respaldo, consegue cobrir até R$250 mil, ou seja, se você tiver R$250 mil investido por um banco e o banco porventura quebrar, o FGC ele vai te garantir. É um título totalmente seguro, assim como os títulos de tesouro, que são livres e isentos de risco. O CDB também, o risco dele é quase zero, caso você não ultrapasse esse valor. O quarto título é um título já para você diversificar um pouco a sua carteira, que são os fundos DI. São fundos aí especializados em investir em renda fixa. Alguns têm a especialidade em investir em alguns RDBs, alguns CDBs. Outros já investem em títulos do Tesouro. E aí, na hora de você investir ali, é só você dar uma olhada em qual fundo você está investindo e ver qual a especialização desse fundo. É importante também que você sempre escolha um fundo com a menor taxa possível, até porque os fundos são prestadores de serviço, então no momento que você coloca dinheiro num fundo, seja ele qual for, seja um fundo imobiliário, seja um fundo que investe em água, ou seja um fundo DI propriamente dito, você vai pagar uma taxa pela essa prestação de serviço, até porque não é você que vai tomar a decisão de compra dos ativos, é o gestor do fundo, e quando o gestor de fundo ele faz esse tipo de serviço, querendo ou não, o fundo ele vai te cobrar uma taxa. Então, quanto menor a taxa você pagar para um fundo, melhor, e você vai ser menos onerado financeiramente, até porque se você também pagar uma taxa muito alta, você vai ser muito prejudicado e no final das contas isso daí vai acabar afetando no seu lucro. Esses fundos não têm a garantia do FGC, até porque o FGC não cobre fundo, ele cobre títulos como CDBs e alguns títulos semelhantes ao CDB, significando dizer que se caso o fundo quebrar, infelizmente você vai perder o seu dinheiro. Porém, são fundos de baixíssimo risco, eles investem em renda fixa, eles investem em títulos que são totalmente seguros e significando dizer que dificilmente você vai ter uma dificuldade de resgatar o seu dinheiro, até porque esses títulos não têm o hábito de ficar se arriscando muito, de ficar investindo, por exemplo, em ações, em fundos imobiliários, em algo que é totalmente volátil, digamos assim, em algo que tem um risco maior. E tendo em vista essas características do fundo, são fundos bastante interessantes para você olhar, para você estar investindo ali e já começar a fazer uma mescla aí na sua carteira. Vamos para o quinto título, que é LCI e LCA, letras de câmbio do agronegócio e letras de câmbio do setor imobiliário. Quando você investe no CDB, por exemplo, o banco ele pode pegar aquele dinheiro e fazer aquilo que ele quiser. Já com esses dois títulos, não. O banco são obrigados a investir no setor imobiliário e no setor de agronegócio. O interessante desses títulos é que eles têm isenção de imposto de renda, é porque o governo entende, para incentivar esse setor, ele justamente isentou o imposto de renda desses setores para que as pessoas se sintam um pouco mais à vontade para investir, na verdade, para chamar mais investidor para esse tipo de setor. Tem um lado negativo desses títulos, que é a liquidez, são títulos de baixíssima liquidez. Quando você investe no LCI e no LCA, você vai esperar aí no mínimo de 9 a 12 meses para você resgatar o seu dinheiro. Então, se você precisar do seu dinheiro para um mês, 2 meses, por exemplo, é bom que você vislumbre outros títulos, porque quando você investe, esse título vai ter que ter esse prazo de carência para você resgatar. Também tem a garantia do FGC, se você investir ali e der algum problema na instituição, você vai estar garantido, ou seja, o FGC ele vai honrar os seus compromissos. É bom que você escolha sempre um LCI e um LCA, atrelado também à taxa Selic, tendo em vista aí que a taxa Selic, como eu disse antes, ela vai continuar alta aí no próximo ano. É um título para você ficar de olho, é um título que vai te trazer uma rentabilidade bastante bacana, e esse título, ele normalmente não rende 100% do CDI, é um título que vai render aí, dependendo da LCI e da LCA, 92%, 95% do CDI, até porque como não tem imposto de renda, então normalmente as instituições elas não equiparam esse título como o título de CDB, por exemplo, que rende justamente 100% do CDI. Porém, ainda assim, não rendendo 100% do CDI, é um título bastante interessante, até porque você não vai pagar imposto. Por fim, o Brasil ainda continua sendo um país da renda fixa. No próximo ano aí, os títulos de renda fixa estarão bastante atrativos. É bom que você estude e analise
dos ativos aqui apresentados, e dentre as opções que eu apresentei para você, é bom que você sempre escolha os títulos que vai corresponder às suas expectativas, que vai estar dentro do seu perfil como investidor e principalmente que vai fazer com que você consiga realizar seus sonhos, seus planos e seus objetivos. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe também de deixar o seu like, seu joinha, compartilhar esse vídeo com mais pessoas, não deixe também de deixar os seus comentários, suas dúvidas aqui abaixo. Por hoje é só, abraços e até a próxima.